Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Pode sentar na presença aí do Senhor. Bom, sou muito grato por estar aqui com vocês essa noite, para falar um pouquinho de Jesus. Grato ao pastor Gilson, eu chamo ele de pastor Gilson, a esposa, o filho, Edson, que eu conheci, o Antônio também, que tive o prazer de conhecer, e agora conhecendo vocês. Apresento aqui a minha esposa Elis, pastor Magno, que está ali, levanta a mão, pastor Magno, a Carmen, que é a esposa do pastor Magno, a missionária Dalva, a Jaqueline e o Erickson, que vieram também prestigiar esse momento da palavra do Senhor. Amém? Eu queria que você olhasse do lado direito, do lado esquerdo e cumprimentasse seu irmão. Saúde ele com a paz do Senhor. Você sabe que isso é um poder muito grande, né? Chegar para alguém e falar assim: eu desejo que você receba a paz do Senhor Jesus. Isso é muito forte. Quem aqui que é filho e está com a mãe ou o pai aqui? Amém? Está com a mãe e o pai aqui. Então a gente vai fazer uma oração, e a oração você vai repetir comigo. Você que é filho vai olhar para o seu pai e para a sua mãe e vai repetir comigo. Você vai falar pai ou mãe, tá bom? Eu vou falar pai aqui, mas você fala pai ou mãe. Pai, eu quero te agradecer pelo amor que você tem me dado. Sabe, eu quero te agradecer e dizer que eu te amo. Eu também sou grato até pelas broncas que você me deu. Porque afinal de contas você consegue ver aquilo que eu não vejo. Porque afinal de contas você tem muito mais experiência do que eu. E o que você quer em relação à minha vida é só me proteger. Pai, mãe, eu te amo. Pai, mãe, eu te amo. Eu te amo. Amém? Nós vamos iniciar agora então a palavra do Senhor. Eu convido você a pegar a palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. A gente só entende que o que é ser pai e o que é ser mãe depois que a gente é. É impressionante. Hoje, com os meus 23 anos, em cada perna, eu consigo entender. Na época eu não entendia, mas hoje eu entendo muito. O cuidado, o zelo, a proteção que meu pai e minha mãe tinham em relação a mim. E você que é filho, nunca se esqueça que o seu pai e sua mãe, a gente não consegue nem expressar o tamanho do amor que eles sentem por você. A gente não consegue expressar. A palavra fala assim, a minha tradução diz assim: e continuando, Jesus disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens, aquela parte que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. E ele desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse:
Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei. Eu vou me mover. Mova-se, né? Levantar-me-ei. Moverei. E irei ter com meu pai e vou dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros ou empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E aí nós conhecemos o final dessa história. Amém? Eu queria dizer para você que o mais importante para Deus, e que a gente tem isso muito claro, não são as coisas, mas são as pessoas. E eu me lembro quando meu irmão faleceu, ele tinha 23 anos, e essa história eu sempre conto porque ela mexe muito comigo. Eu tinha só um irmão, a palavra fala de 2 irmãos, né? Mais velho, mais novo. Eu tinha uma empresa, uma autopeça, e aquela loucura do trabalho, vocês sabem disso, como que é a nossa vida, aquela loucura do trabalho. E a desculpa que a gente tem, o que é? A gente trabalha para dar o melhor para os nossos filhos, ou o melhor para a nossa família. E a gente acaba trabalhando demais que a gente não dá o melhor para ninguém. Não estou dizendo que não devemos trabalhar, mas não deveremos trocar valores. Não devemos trocar valores. Deus não se preocupa com as coisas, mas com pessoas. E meu irmão, ele me ligou um dia antes dele falecer, né? Ligou para mim de manhã, o pessoal da minha empresa atendeu, foi passar para mim, eu falei, agora eu não posso atender. Eu estava muito corrido. E não tinha maldade no meu coração, como às vezes não tem maldade no seu também, quando a gente faz isso. E à tarde ele me ligou de novo e eu também não pude atender. E na manhã seguinte, ligou alguém na empresa dele, falando que ele acabara de falecer. E é engraçado porque a gente fica agora, né? O que será que ele queria dizer para mim, né? Algo importante era porque me ligou 2 vezes. Eu só vou saber quando eu também partir, né? E me encontrar com ele. E esse acontecimento na minha vida, ela fez com que eu mudasse muito de valores. Entende isso? Hoje os valores para mim são outros. A gente pode até falhar um pouquinho, né, Elis? Que às vezes eu falho também, né? Mas existe no meu coração, como deve existir no seu também, o desejo de a gente dar mais atenção realmente a pessoas. Porque o resto vai passar tudo. Tudo passa, né? Essa história aqui é uma história interessante porque ela parece que não tem muito sentido. Se você pegar os costumes do Oriente, lá dos judeus, da parte lá do Oriente, é inadmissível um filho, tendo o pai vivo, chegar a pedir a herança. É fora de cogitação. É como se dissesse, pai, eu quero que você morra, porque lá só pode se ter a herança depois que se morre. Então, esse é uma história que não tem muito sentido para aquele lado do Oriente. A gente, lendo alguns estudos, fala que a pessoa poderia até ser apedrejada, não poderia. Se você pega para o lado do Ocidente, que é o nosso lado aqui, é um lado mais voltado para o consumismo, é como se fosse uma história de um grande empresário tendo 2 filhos. O mais velho é aquele que trabalha na empresa dia e noite está lá, não falta, sempre está ali. Estudou, terminou os estudos, junto do pai, fazendo tudo que tem que fazer pela empresa. O mais novo começou 3 faculdades, não terminou nenhuma. O mais novo de vez em quando aparece na empresa do pai.
O mais novo, de repente, está lá no meio da balada com os amigos, o pai recebe a ligação de noite, de madrugada, teu filho acabou sendo pego aqui no teste de bafômetro, está preso. Esse é o mais novo, contando o nosso lado aqui do Ocidente. E de repente fala que esse filho mais novo some, pai, não quero mais nada da tua empresa, dá e divide a parte, eu quero ir embora. O pai dá, o empresário dá, ele vai embora. E tempos depois ele volta, todo endividado. E o pai pega e coloca ele num cargo de gerência da empresa. Entende isso? Traz lá um anel. O anel, você sabe na história de José o que significa, né? Colocar um anel no dedo. Trazer uma túnica. Você sabe o que significa uma túnica quando José recebe do pai dele. Então, aquele empresário pega e coloca aquele filho que fez tudo isso lá num cargo de gerência para cuidar da empresa. É uma coisa que não tem muito sentido. Tanto que não tem tanto sentido, ou muito sentido, que essa história ela tem um final que deixa tudo em aberto, não tem um final. Mas a gente vai discorrer um pouquinho desse ensinamento de hoje, porque a palavra na minha Bíblia diz assim: e continuando Jesus disse, um certo homem tinha 2 filhos. Quando ele fala para mim, e continuando Jesus disse, quer dizer que ele disse alguma coisa antes, não é? Se ele está continuando, quer dizer que ele falou algo antes. O que ele disse antes aqui em Lucas capítulo 15? Ele vai falar então da dracma perdida. Uma mulher que tinha 10 moedas, de repente perde uma moeda de dentro da sua casa, e enquanto ela não consegue localizar aquela moeda, ela não sossega. E diz a palavra que quando ela encontra, ela sai fazer uma festa, uma grande festa. Mas também é uma história meio estranha, porque perdeu uma moeda de 10, perdeu uma e fez uma grande festa. E esse texto ele começa, a dracma perdida, falando assim: ou, qual mulher que tendo 10 dracmas? Quando ele coloca o pronome ou, ele quer dizer que tinha uma história antes. Vocês estão acompanhando comigo? Amém? Hoje parece uma escola dominical, né? Eu gosto muito de Jesus, porque eu gosto muito da palavra de Deus. Eu até falei com o pastor Gilson que eu tinha uma ideia de Deus, né? Eu achava Deus aquele Deus meio assim, general, terrível, que ia matando todo mundo pela frente, que estivesse contra. Essa é a ideia que eu tinha de Jesus. E quando eu comecei a ler a Bíblia, e quando eu comecei a ler os evangelhos, eu via Jesus falando assim. Bom, primeiro eu via todo o amor depositado de Jesus nas pessoas, né? Aquele amor, nossa, algo impressionante. E Jesus falava assim: eu não faço nada por mim mesmo. Tudo que eu faço, ou eu faço porque eu vi meu pai fazendo, ou eu faço porque meu pai mandou eu fazer. E eu falava: opa, então Deus não é isso não. E eu comecei a ter uma outra ideia de Deus como pai. E depois que me tornei pai, aí melhorou mais meu entendimento, porque eu falo assim: meu Senhor, o que eu puder fazer para os meus filhos, eu vou fazer. E a palavra fala que o homem, sendo mal do jeito que é, consegue entregar coisas boas. Imagine ele. Imagine ele. Então aqui, ele começa falando, e continuando a história, contou uma história. Se está continuando, tem um texto antes para me entender. E ele começa esse texto falando: ou uma mulher que tinha 10 moedas. Então tem um texto antes dele também. Qual que é o texto antes dele? Vai falar da parábola da ovelha perdida. Ele propôs essa parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a encontrá-la, até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, feliz. Então, chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos, porque já achei a minha ovelha perdida.
tanto um texto como outro texto, como outro texto vai falar de encontros e de grande festa. Eu encontrei, e eu reuni com amigos e fiz uma grande festa. Mas o que ele está querendo dizer nessas histórias todas? Ela vai nos explicar agora, é no versículo 1 e 2 do capítulo 15 de Lucas. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Jesus estava numa casa e chegaram lá pessoas para ouvir Jesus falar. E essas pessoas eram publicanos, e essas pessoas eram pecadores, e os fariseus e os escribas chegaram também, e como se ficasse à porta, começaram a murmurar, dizendo: quem é esse aí que recebe pecadores e ainda come com eles? É como se dissesse: eu não vou entrar aí. Quem é esse? E é como se Jesus saísse lá no portão ali da casa, ali na porta, e falasse: por que vocês não querem entrar? E ele conta 3 historinhas. A primeira história fala de uma ovelha que está perdida. De 100, uma se perdeu. Eu pergunto para você: a ovelha sabia que ela estava perdida ou não? Sabia. Pensa num cachorro quando se perde. Minha mãe mora no interior. No interior não sei, mas no interior o cachorro acompanha assim, vai para a igreja, vai no açougue. Sabe aquela cidade de 3 mil habitantes, 4 mil? É onde a minha mãe mora. Minha mãe ia para a igreja, o cachorro lá. E ela tentava mudar a rota, se esconder, quando via, o cachorro estava primeiro na igreja que a minha mãe. E a gente percebe quando o animal está um pouco perdido, porque ele percebe. E tenta se localizar. É a mesma coisa da formiga. Você pega uma lista, assim, uma linha de formiga. Passa a mão assim nessa linha. Elas vão ficar tudo meio perdido um tempo ali. E fica. Até se encontrar. Aonde que essa ovelha, que tinha noção que estava perdida, onde ela estava? No deserto. Essa ovelha perdida, ela estava fora. Acompanha comigo. A ovelha perdida estava fora. A segunda história fala de uma mulher que tinha 10 moedas. E fala que ela perdeu uma moeda. A moeda sabia que ela estava perdida ou não? Não. Moeda não sabe, né? Aonde que a moeda estava perdida? Dentro de casa. Existia uma história de uma ovelha perdida fora de casa. Existe uma história de uma moeda perdida dentro de casa. E ele vai contar a história de 2 filhos. Um que se perdeu fora de casa, que é o mais novo, e um que estava dentro de casa perdido. Sabe, nós estamos na igreja, mas nessa noite eu acredito que a gente precisa avaliar, repensar um pouquinho a nossa vida, a nossa história, os nossos valores, como eu disse no começo, valores que eu tinha antes do meu irmão falecer e valores que eu tenho depois que ele faleceu. Nós estamos sendo nessa noite, sabe, confrontados pelo Senhor de uma maneira amável dele, de saber como é que a gente tem julgado as pessoas,
nós julgamos, nós damos mais valor a quem é de longe, mas o de quem é de perto de casa a gente não valoriza. E nós deveríamos valorizar muito mais quem é de casa, quem está perto. Não que não devamos valorizar os outros, mas começa dentro de casa. Por isso que o Senhor fala assim: ame o seu próximo. Sabe, a gente fere muito as pessoas, principalmente as pessoas próximas. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um estudo sobre afogamento, né, Elis? Pessoas que se afogam em água salgada e pessoas que se afogam em água doce. E eu me lembro que, eu não vou lembrar com detalhes, mas assim, era mais ou menos assim. Você se afogando na água numa piscina, você tem alguns minutinhos assim para morrer, é muito rápido. Se você se afogar numa praia com água salgada, demora um pouco mais, porque o seu organismo entende que aquilo não é, algo estranho está entrando. O teu corpo não está acostumado com água salgada. A água de piscina sim, é algo natural para ele. Ele recebe e vai recebendo, e quando você vê, os seus órgãos são tomados, eles entram em pane, é muito mais rápido. Quando você vai para uma praia, uma água salgada, a chance de você viver é maior, porque demora muito mais para esses órgãos terem o mesmo problema. E aí eu entendi, naquele momento eu dizia assim: puxa vida, quando eu sou atacado por um estranho, parece que aquilo não me afeta tanto. Afeta, mas não chega a machucar tanto. Agora, quando alguém da minha família, porque é uma água, da mesma água, meu organismo está muito aberto para receber. Aquilo machuca demais. Ele mata muito mais rápido. E é por isso que a gente tem que cuidar muito com as palavras que a gente fala. Filhos e pais, pais e filhos. Não é que você não vale nada, que você nunca vai conseguir nada, porque isso entra muito mais fácil. Não é à toa que existe um poder muito grande na palavra, ainda mais sendo de um pai ou sendo de uma mãe dirigindo ao seu filho. Mas também a palavra, a Bíblia ensina que também existe um cuidado muito grande no que o filho fala para o pai e para a mãe. Filhos, o que vocês têm falado para o seu pai e para a sua mãe? E que você precisa hoje, de repente, não precisa nem ser aqui não, mas lá na sua casa dar um abraço no seu pai, dar um abraço na sua mãe e começar algo novo. Eu acredito que é esses movimentos que são o Evangelho. Entende? Quando você ouve, você vai para casa e faz, isso para mim é Evangelho. Quando você ouve, você vai para casa e não faz, o que adiantou você estar aqui? Então faça. Se hoje o Senhor está dando a oportunidade de você fazer a diferença, faça. Faça. Então aqui, por que eu digo que existia um filho fora, perdido, e o filho dentro, perdido? Mas estava perdido o filho de dentro mesmo? Será que estava? Porque parece que ele fazia tudo certinho. Ele disse na palavra que: nós estou com o Senhor, pai, faz quanto tempo? Desde sempre estou com o Senhor, e para mim o Senhor nunca deu nada. Preste atenção, Lucas capítulo 15, versículo 15, versículo 11. E continuando, Jesus disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Preste atenção agora. E ele, o pai, repartiu por eles a herança, a fazenda. O filho mais velho também recebeu a herança e não poderia. Sabe aquelas pessoas que assim, existem pessoas que levam a vida virada um pouco.
mas elas são sinceras no que elas falam com o pai, entende? Tem filhos que aparentemente fazem tudo certinho, mas lá por dentro, lá dentro, o coração realmente é um coração um pouco mais rebelde. A história continua. O filho mais jovem vem, mais moço vem, e quando ele se joga ao pai falando: pai, perdoa-me, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas me aceite como um dos seus servos. E o pai nem responde essa conversa que ele iniciou. O pai só manda chamar: traga sandálias, traga um anel, traga uma túnica, manda matar um cevado, porque hoje meu filho estava perdido e ele voltou. E hoje é um momento de muita alegria. O mais velho, quando percebe, voltando para casa, vê o movimento das festas, chega até um servo da casa e pergunta: o que está acontecendo aqui? Ah, sabia que seu irmão mais novo voltou e teu pai mandou fazer uma festa, convidar todo mundo? E ele ficou muito chateado. O pai então vai até a porta para pedir para ele entrar, e ele fala: pai, sempre estive com o Senhor, e o Senhor nunca me fez uma festa. E o pai fala assim: olha, teu filho estava, meu filho, né? Teu irmão estava perdido e ele voltou. Você sempre esteve comigo. Por que essa rebeldia no seu coração, né? Você sempre esteve comigo. E a história para ali. Você não sabe se ele entrou ou se ele ficou lá fora, porque essa história ela termina e ela volta lá no começo. Jesus ele sai lá no portão para falar com os fariseus. E aí, vocês vão entrar ou não? Vocês vão ficar aí fora? Ou vocês querem entrar? Porque vocês chegaram como o filho mais velho. Quem é esse? Por que esse Jesus está sentado com publicanos e pecadores? E aí? Jesus conta a história lançando a pergunta para eles: vocês vão entrar ou não? Quem aqui aceitou Jesus há 2 anos para cá? Levante a mão. Olha, aqui todo mundo é mais antigo, hein? Quem aqui aceitou Jesus há 5 anos para cá, 5 anos atrás para cá? Levante a mão. 10 anos. 15. 20 anos. Acima de 20. Eu aceitei Jesus fazem 15 anos. E para mim no começo foi muito difícil, porque sabe quando a vida da gente vira do avesso? Tinha muitas coisas e fui perdendo tudo. E as experiências que eu tinha no começo, meu Deus, eu acho que eu não sei se foi só comigo, mas de repente vocês também, não sei. As experiências que eu tinha com Deus no começo eram extraordinárias. Sabe quando você chegava na igreja, Deus parecia que tinha passado um ultrassom, ou seja, e eles falavam tudo de mim. Eu conversava com Deus durante o dia, no trabalho, indo para o trabalho, e à noite na igreja, alguém vinha e respondia tudo aquilo que eu falei com Deus o dia todo. Coisas aconteciam,
eu fazia perguntas mesmo. Eu lembro que uma vez eu perguntei para o Senhor, essa questão de dízimo aí, será que, Senhor, será que precisa mesmo? E eu fui muito ensinado na minha igreja sobre isso, mas eu perguntei para o Senhor. E era bem o começo, assim. Como é que está o tempo aí? Eu não vi até agora. Está tudo bem? Então tá bom. Eles me deram 3h30 para a gente falar aqui. Glória a Deus. Só isso. Qualquer coisa dá um sinal lá, mas está tudo bem. E eu lembro que eu questionei o Senhor. Mas de tanto eu ter sido ensinado, e era o começo, eu ouvia muito, falei, eu vou fazer, né? A gente quer ter experiência com Deus, mas a gente não faz as coisas. E eu lembro que um dia, era bem começo de caminhada, eu não conhecia quase ninguém na igreja. Eu conhecia só um rapaz que me levou para Jesus lá. Hoje nem está na nossa igreja mais, mas ele foi um instrumento que me levou para lá. E naquele dia, ele me dava carona. Ele falou, Eli, hoje eu não vou poder ir para a igreja, mas pode ir tranquilo que depois eu vou fazer a mudança de um amigo meu, pastor amigo meu, depois eu passo e pego você lá. Eu chego para o final do culto e pego você e te levo embora. E eu tinha R$100 na carteira, que eu tinha recebido 1.000, guardei 100, só tinha aquele 100 porque os 900 tinham acabado já. É impressionante, a gente recebe o salário às 10 da manhã, às 10h40 começa a pagar a conta, já não tem mais nada. Aí você tem que trabalhar o mês inteiro de novo, né? E eu lembro que eu guardei os 900 já gastados, paguei conta, claro, tá tudo bem. Glória a Deus que está pagando as contas. Guardei os 100 no bolso e fui para a igreja, né, Elis? Com 2 filhos, né, pequenos, na igreja de ônibus, indo lá, aquela festa. Aí chegou na hora, foi chegando a hora do dízimo, nada de meu amigo chegar. E a nossa igreja não é muito perto da minha casa, ele é longe. Eu moro no Portão, a igreja lá no Auer. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, e agora, né? Faça alguma coisa acontecer, porque... faça meu amigo chegar, alguma coisa acontecer, porque... Resumindo a história, a pastora na hora... lá na nossa igreja, o costume do dízimo é no final do culto. Ela esqueceu de chamar os dizimistas na frente. Eu já pensei, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. E aí alguém lá do louvor de cima estava sentado, e aí o dízimo. Eu falei, meu Senhor amado, por que esse rapaz vai fazer isso, né? E eu pensei, bom, eu aprendi nessa igreja que tem que dizimar, então vamos dizimar. Fui para frente, o pessoal estava orando pelos dízimos, e eu começando a falar com o Senhor, Senhor, agora o Senhor vai ter que me levar para casa, porque eu não sei como que eu vou embora. Eu estou entregando realmente o que eu tenho, não tenho mais nada, e o Senhor sabe. Eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor sabe. E dizimei. E aí já teve lá a bênção final, começou o pessoal a se despedir, e eu falei, meu Deus, e agora? Eu não conhecia ninguém para pedir carona, né? A gente fica até meio sem jeito, não fica? E aí minha esposa já combinando com uma amiga lá, a gente vai pegar um ônibus junto. Eu já chamei, bati nas costas, vem aqui. Ah, não tem dinheiro não. Eu estou sem dinheiro. Dizimei ali. E aí um rapaz desceu do louvor, que era o Aurélio, rapaz muito sério, assim, não dava um sorriso para ninguém, né? Hoje é meu grande amigo Aurélio. Desceu e veio até mim assim. E naquela época eu não era acostumado a chamar de irmão, né? Ele falou assim, ô irmão Eli. Daí eu falei, oi, eu vou te levar para casa. E eu ainda falei assim, não precisa não. Não precisa. Como que a gente é? Eu falo que Deus trabalhou muito no meu coração. Eu tinha um problema grande de receber as coisas. Eu tinha um sério problema de receber as coisas. Tinha. Não precisa não, Aurélio. Ele falou assim, não, fica aí, eu vou te levar para casa. Espera só um pouquinho. Daqui a pouco ele pegou o carro dele, foi, me colocou, eu fui no banco da frente com ele, minha esposa foi atrás, né? Com a esposa dele lá. E na ida, durante a ida para minha casa, ele falou assim, rapaz, eu vou te contar uma coisa. Ele disse, eu estava lá, sentado lá no altar lá, quando aconteceu o dízimo, Deus falou pro meu coração, você vai levar meu filho e a mulher dele embora. E eu falei, então eu vou falar para você, cara, eu não tinha dinheiro nenhum.
Agora eu vou falar a verdade para você. Rapaz, eu não tinha dinheiro nenhum. E aí a gente começa a ter aquela experiência que eu não tinha antes, de você falar com o Senhor e Ele te responder na mesma hora. Só que o tempo vai passando, por isso que eu perguntei qual que é o tempo de vocês em relação a essa busca de Deus ou dessa conversão no Senhor. Porque não estou falando de você, mas em relação à minha vida, dá a impressão que a gente vai esfriando. O tempo vai passando, e em vez da gente ficar mais aquecido, é interessante como parece que a gente se esfria. E as experiências já não vêm mais. E parece que, sei lá, parece que Deus tira umas férias em relação à nossa vida. Mas eu quero dizer para você que Deus continua no mesmo lugar, sempre, estendendo a mão poderosa dele sobre a sua vida, protegendo a sua casa e a sua família. A minha esposa que fala assim, ó, a gente anda com uma mala de dinheiro cheia na mão, pedindo esmola por aí. Minha esposa diz para mim, e muitas vezes diz para mim isso: Eli, você está pedindo esmola com uma mala cheia de dinheiro na mão. Só você abrir, meu querido. E eu vou falar para vocês que às vezes eu sou difícil de ter fé. Eu tive grandes experiências com o Senhor em relação à morte do meu irmão, em relação a perder a empresa que eu tinha, em relação ao nascimento da minha última filha mais nova. Eu tive experiências gigantescas em relação à saúde, gigantescas. E depois parece que Deus, ele vai desaparecendo, mas não é Deus que vai desaparecendo. É a gente que se permite se afastar do Senhor. Porque a gente fica mais conhecedor e parece que não é qualquer coisa que mais que nos satisfaz. Eu até brinco, né, que a oração mais linda que eu fiz, que eu me lembro, foi quando eu tinha acho que uns 9 anos mais ou menos, que a gente morava numa casa lá em São José dos Campos, interior de São Paulo. Era uma casa de 2 cômodos, que era só de reboco, não era passado a massa corrida, porque era uma casinha de reboco. Se você passasse correndo, se passasse o braço assim, bom, ele sabe, né, como que é, já saía ralado. Uma casa meio tortinha, era essa casa. E a gente pode pensar assim, tempo ruim? Não, foi um tempo bom, porque eu lembro do meu irmão, como era 2 cômodos, a gente dormia tudo num cômodo só, eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. E à noite, era bonito de ver aquele som, porque era assim, ó, meu irmão falava: mãe, sua bênção. Ela falava: Deus te abençoe, dorme com Deus. Você também. E eu falava: mãe, pai, sua bênção, Deus te abençoe, durma com Deus. Você também, eles falavam. E eu falava: Jesus, dorme com Deus. Porque eu não entendia, eu achava que Jesus, que é meu amigo, né? Dorme com Deus. E eu falo que essa oração mais linda porque ela é muito pura. E quando eu digo que a gente vai esfriando, vai porque a gente vai perdendo a pureza. O Senhor, ele fala pra gente, sabe? Jesus, ele ensina. Principalmente em Mateus 5, 6, 7, o Sermão da Montanha. Ele começa a ensinar pra gente que o que realmente vale para ele e o que realmente ele olha, não é o que a gente faz, não é o que a gente fala, mas ele olha o nosso ele olha a intenção do nosso coração. É por isso que às vezes a gente faz até bem para alguém, mas quando ele vai ver a intenção, ele encontra ali alguma segunda intenção sua, e aquela ação já não vale para ele.
Precisamos então voltar a essa singeleza, essa pureza. O pastor Gilson, faltam quanto? Ganhei mais 10 minutos. Porque ele levantou 10, o outro levantou mais 10 ali. Obrigado. Não, tá tudo certo. Obrigado, viu? Obrigado. Até esqueci o que eu estava falando. Assim, o Senhor olha o nosso coração. A intenção do coração. E é por isso que eu não posso julgar ninguém. Porque às vezes você pode olhar alguém que aparentemente está levando uma vida destruída, assim, você fala, poxa, eu falo, ele não muda, eu falo, ele não muda, ele não muda, ele não muda, mas você não sabe o que ele está passando por dentro, você não sabe qual que é o diálogo que ele tem tido com Deus, você não sabe. Eu tenho um grande amigo, né, que é o Luan, o filho do pastor Magno ali, ó. Eu gosto muito do Luan. E ele dizendo um dia na igreja, testemunho, ele falou assim, eu tive um encontro com o Senhor, um encontro de verdade, mas sabe quando foi? Quando eu estava bêbado, na praia, que eu tinha acabado de passar uma balada em que eles tocavam à noite, e eu lá na praia vendo amanhecer o dia, mas bêbado, eu dizia para o Senhor, eu não aguento mais, Senhor, se o Senhor existe, então se revela a mim. Essa era a oração dele. E quem passava na rua e via, pensava o quê? Olha aí, ó. É por isso, gente, que a gente não pode julgar. Só faça o que tem que ser feito. O que Jesus ensinou você a fazer? Você vai receber o seu irmão com todo o amor que está dentro do seu coração. Se ele vai fazer, se não vai fazer, é problema dele com Deus, mas você é chamado a toda vez que precisar estar ali. Quantas vezes nós precisamos perdoar o nosso irmão? Você tem que amar. Agora eu lembrei que eu ia perguntar, que eu ia falar. O pastor Gilson falou que vocês começaram esse ano e o tema é mova-se. Gente, vamos mover? Porque o Senhor só faz quando a gente se move. Se você ficar parado, Ele não faz. Quando Lázaro foi ser ressuscitado, não foi? Teve que sair para fora correndinho ali, pulando, andando, não sei. Coube a ele. O chamado veio. Lázaro, vem para fora. Poderia muito bem Jesus falar assim, gente, vamos lá, abre lá, tira a pedra, tirou, beleza. Pega uns 4 aqui, vai lá e carrega ele, traz para fora aqui. Não. Lázaro, vem para fora. Todo enrolado, em faixas, todo enrolado, que era o costume. Então muitas vezes mover pode dar um pouquinho de trabalho. Mas se o Senhor te chama, vem para fora, venha para fora. E esse trabalho, essa dificuldade é só no começo. Depois, por si só, vai. Eu digo que eu olho a minha vida e muitas coisas que mudaram em mim, eu fico pensando, meu Deus do céu, só o Senhor para ter mudado, porque eu não teria como mudar. E eu nem percebi, quando eu vi já tinha mudado. Vocês entendem isso? Coisas que precisavam mudar, que estava ruim, que eram ruim. Quando eu vi, já parei de fazer. Porque a palavra fala que o Espírito, ele começa a direcionar você. Quando você aceita o Senhor, quando você é batizado, o Espírito começa a direcionar você. O Espírito fica mais perto de você. O começo é difícil, mas depois vai. E eu vou dizer para você que vale a pena. Alguém aqui já aconteceu de estar dirigindo o carro aí, numa estrada, ou na rua por aí, e o carro acabar a gasolina?
Mas eu foi por burrice. Porque eu comprei um carro zero em 2001. Eu lembro até hoje, um Corsa Classic Millennium, prata, banco aveludado, 2001. E quando eu comprei esse carro, eu fui ler o manual dele, era 1.0. E lá falava assim, quando entrar na reserva vai acender a luzinha no painel, ali perto da velocidade e tal. E eu sou apaixonado por luz. E eu andava, eu nunca deixava jogar na reserva, sempre um quarto colocava, né? Mas eu falei um dia, eu quero ver essa luz acender aí. Ah, legal, poxa, vamos ver, né? Quero ver se é econômico mesmo. E eu andando com o carro para cima, para baixo. Chegou na reserva e não acendeu, né? Mas estava perto e andava. Eu falei para Elisa, mas esse carro é muito bom. Esse carro é maravilhoso, a gente anda e nem entrou na reserva ainda. Que maravilha, né? Eu indo buscar no trabalho, 6 horas da tarde, na Arthur Bernardes, perto de Chafariz ali. Ó, carro, falei, meu Senhor, acabou a gasolina. Aí, nossa, aquele já buzinação para trás, com aquela fila enorme. E uns caras ali na rua já vieram, o que aconteceu? Eu falei, não sei, eu sabia, né? Rapaz, eu não sei. Eu acho que deu algum problema no meu carro aqui. Aí o rapaz falou assim, então faz o seguinte, vamos empurrar nós três aqui, vira o volante para lá, vamos colocar aqui no lugar aqui. E tinha um posto perto, aí parei o carro lá, fui no posto, comprei um galão, naquela época eu vendia o galão, né? Fiquei cheirando gasolina, né? Nossa, fica cheirando gasolina, não fica? Coloquei no carro, fui. Acho que uma semana depois eu tinha que ir lá na concessionária fazer a manutenção, a primeira manutenção. Daí eu falei pro rapaz, tava revoltado, né? Falei pro rapaz, eu comprei esse carro novo aqui, ó. Andando aí, acabou lá a gasolina, nem acendeu reserva, nada. E ele falou, teu carro é 1.6 ou 1.0, moço? Eu falei, meu carro é 1.0, não, 1.0 não acende luz mesmo. É só 1.6, o manual é padrão para todos. É por isso que o manual constava que acenderia, mas o teu carro 1.0 não acende luz nenhuma não. Falei, rapaz. E é assim, mas falando de carro, se você pegar um carro, quem já ficou sem gasolina, quando você está numa rua plana assim, subida não vale, mas uma rua plana, vai empurrar o carro para você ver. Não é difícil no começo? Quando você pega, eu já ajudei alguns a empurrarem também. Quando você vai no começo é meio difícil, mais pesado. Quando ele pega um certo movimento, você pode fazer assim, ó, ir tranquilo, só colocar o dedinho e fazer assim que ele vai. Repare para você ver. O começo é difícil, mas depois que ele pega o movimento, você vai empurrar com o dedo assim, ele vai indo. E esse mova-se, pode ser que no começo seja um pouco difícil, mas entra com tudo, meu querido. Não deixa a peteca cair não, que você vai ver no final. Daqui a pouco está andando sozinho, porque o Espírito vem e toma conta, meu amigo. E está tudo aí, está tudo certo, amém? Gente, eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Quem sentir no coração de vir para frente também pode vir, mas fique de pé, a gente vai orar agora. Eu quero que você agora, nesse momento de oração, se você tiver alguém que você precisa liberar perdão, ore agora, pense nessa pessoa, libere perdão, primeiro a Deus, assim, falando com Deus, mas depois movimente-se em ação até essa pessoa, porque pedir só para Deus, eu acho que não resolve muito não. É um primeiro passo, mas são 2 passos. Amém? Senhor, eu queria agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom. Eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor está conosco agora, está comigo, e o Senhor nos ouve. Eu te dou graças, ó Pai, por cada vida que está aqui agora, que saiu de sua casa, e que veio com o coração pronto para adorar o seu nome, com o coração pronto para ouvir da tua palavra, um coração pronto para agora colocar em prática a tua palavra, Senhor.
E nessa noite nós fomos alertados, ó Pai. Será que nós somos aqueles que estamos dentro da igreja, mas estamos um pouco perdidos? E o Senhor não nos coloca isso como um jugo, como um peso, não. O Senhor não vem te cobrar nada com jugo e com peso. O Senhor não vem te massacrar, não. O Senhor só vem com todo o amor dEle colocar no seu coração. Será que você hoje, de repente está aqui dentro, mas está um pouco perdido? Sabe, meu filho, eu quero muito da tua presença, eu quero muito ouvir a sua voz, eu quero muito ouvir a sua oração, eu quero muito que você fale para mim sobre o seu dia, eu quero que você fale para mim sobre os seus sonhos, eu quero que você fale comigo, eu quero que você apresente os seus queridos, os seus familiares, mas eu quero que você apresente para mim também aqueles que você teve dificuldades nesses dias, aqueles que te maltrataram, que falaram mal de você. Sabe, meu filho, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir você, mas eu quero ouvir você de verdade, sabe, aquela coisa boa lá de dentro, aquela coisa sincera lá de dentro. Vamos então nós movimentarmos em relação ao Senhor. Eu convido você, igreja, a se movimentar em relação ao Senhor. E o primeiro movimento que você tem, quando você fala, eu vou me movimentar em direção ao Senhor, esse movimento ele reflete em relação a você e o que você está fazendo com o seu próximo. Porque o Senhor diz bem assim: como é que você diz que me ama, sendo que você nem me vê? Na qual aquele que você vê, que também é meu filho, que é teu irmão, você não ama. Vamos amar mais nossos filhos? Vamos amar mais nossos pais? Vamos amar mais nossos amigos, nossos pastores? Vamos nos amar, vamos nos ajuntar, vamos caminhar juntos, porque movendo sozinho é uma coisa, agora, movendo em grande grupo, como vocês estão aqui, nossa, tudo é com maior excelência, tudo é com muito mais força, sabe, Deus, Ele vai ser assim, tomado pelo movimento de vocês. Senhor, então eu te agradeço, Pai, visita cada um, protege a casa de cada um, visita cada filho aqui representado, cada pai, cada mãe, libera saúde para aquele que precisa, saúde espiritual para aquele que precisa, está cansado, desanimado, libera saúde física para aquele que está ferido, com problema, Senhor, em nome de Jesus, e libera também, visita a mente de cada um, que possamos ter nessa noite uma mente restaurada, uma mudança mesmo de atitude, é o que eu peço e já agradeço em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus.